Programa JC Repórter. Conexão com o povo. Meio-dia, aqui na sua rádio. 87,9 FM. São 12 horas e 21 minutos, 12 e 21. Hoje temos aí a grata satisfação, né, de ter aqui nossa programação o jovem aqui, né, Gustavo da Cruz, ele que é estudante aqui do nosso município, né, e está fazendo um trabalho aqui no nosso município. Ele vai bater um papo na tarde de hoje, falar aí desse trabalho aí, trabalho de pesquisa, e que é importante, né, a gente está buscando, né, conhecer um pouco aí, né, da nossa história. E a gente recentemente passamos aí por algumas dificuldades nesse sentido, viu, Gustavo, que está aqui conosco. Inicialmente vamos ouvir. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todo mundo, né, os ouvintes. É um prazer estar aqui com o JC, um senhor que eu conheci há pouco tempo, mas já mostramos grandes afinidades, né? Que bom, viu, Gustavo? Aí está falando sobre essa questão, né, da busca, né, pela nossa origem, né? E quando a gente fala da história do nosso município, a gente tem essa dificuldade. As pessoas vão fazer um trabalho de escola, fazer qualquer coisa, e tem essa dificuldade de encontrar, né, algo que realmente traga essa essência, né, que todo mundo tem buscado aí, que é as nossas origens, como surgiu São Felipe, né, a identidade de São Felipe, dos nossos padroeiros, tantas outras coisas, as famílias que primeiro, né, habitaram aqui. Então, são buscas que às vezes aí, como a gente não temos registro, e a dificuldade de encontrar esses registros só através mesmo de escuta, né, que as pessoas mais idosas, que trazem aquela referência. Só que nem todo mundo realmente traz realmente de fato, né, essas informações com precisão, como de fato aconteceu, né, a origem e a fundação do nosso município. Sabe que o município tem 141 anos, mas a existência, a construção disso, como enquanto paróquia, já passou de 300, né? Enquanto comunidade, a gente sabe quanto tempo existe, né? Os primeiros moradores aqui desse nosso trecho, principalmente do nosso distrito aqui da sede, né? A gente não sabe quanto tempo aí, né, começou aí se ajuntar e aglomerar aqui para formar a cidade, né, Gustavo? Sim, isso não é uma característica própria de São Felipe. Outras cidades do Brasil, cidades pequenas, têm essa deficiência em conhecer a sua história, né? Mas a história enquanto discurso oral, essa sim deve ser validada, né? Aquele nosso avô, nosso bisavô que conta a história de formação de São Felipe, alguns casos, ela sim deve ser valorizada, e isso é importante, o historiador entende isso, mas temos também que entender que a história oral, que é a memória, ela tem falhas. Então, temos que entender que o sujeito, com o tempo, a memória tende a ter falhas. Tem um discurso italiano que eu acho muito interessante, que diz: é melhor você ter um pequeno lápis do que uma grande memória. Porque, por mais que seja, a memória, devido às características da idade, né, com o passar do tempo, você tende a combinar personagens, você tende a combinar histórias, acaba esquecendo ou acaba adquirindo. Então, o historiador, digo nessa formação da história de São Felipe, professor Félix, eu acho que é o principal nome, né? O professor Félix tem doutorado na UXAL, ele está prestes a lançar um livro sobre a história de São Felipe, então vai ser uma fonte essencial aqui para a gente conhecer um pouco. Que bom, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar o professor Félix, né? Eu quero parabenizar ele mais uma vez, né, por essa iniciativa de dedicação. A gente sabe que não é fácil, né? São anos de dedicações, de pesquisa, de levantamento, até realmente você... São muito conteúdo, né, para você realmente resumir de tal forma você ali poder criar, né, um exemplar, um livro, para poder trazer dentro desse resumo aí, né, aquilo que é o essencial, que dê para identificar a nossa história. E a gente fica feliz aí com o trabalho aí que o professor Félix vem desenvolvendo. Espero em breve, né, professor, a gente está aqui divulgando aí, né, esse lançamento do trabalho que ele está fazendo, esse livro, né, contando a história do nosso município. Você chegou a ter contato com o professor Félix, Gustavo? Professor Félix foi meu professor no ensino médio. Olha que bom, né? Eu estudei o primário no Cenecista, depois eu estudei no Presidente Médici e depois fiz o ensino médio no João Duval. Então, o professor Félix, ele deixou de ser professor para ser um amigo, né? A relação muito próxima. E você me faz lembrar de um outro caso, né? Que é uma nova geração de historiadores que está se formando aqui na cidade, né? Tem uma galera, 20, 18 anos, que está na UNEB, está na UFRB, que está pensando em entender a história de São Felipe. E eu não digo que nenhum, não é dois historiadores, não. É um número razoável, né? Então é isso. A gente, daqui eu creio que há 10, 15 anos, a gente vai ter mais informações sobre a nossa história, né? Isso é importante, né? Como você cita aí, né? Temos aí o professor Ziro, que fez história, temos aí, né, Carlinhos Copioba também, acho que fez história, além do professor Félix, que fez doutorado também. Então, nós temos aí, né, realmente, inclusive, você falar com o professor Félix assim, é de um aprendizado incrível, de oportunidade, assim, não foi tanto, né? Mas uma visita à Embrapa aí no ano retrasado,
E daqui para lá, né, nessa viagem, foi tanto bate-papo que eu tomei aula de história, que eu aprendi conteúdo, né? E durante todo o meu percurso, né, escolar, eu não tive conhecimento, né, naquela dimensão que foi daqui para lá. Então foi muita coisa que se trouxe, né? A gente falando sobre a questão do êxito rural, tantas as coisas, o que foi que influenciou a isso. Então, como o homem é uma enciclopédia, você vai puxar ali, é tanto assunto que sai que enriquece qualquer um. Realmente, o professor Félix, parabéns aí, né, pela questão da profundidade que ele leva, né, na questão dessa busca constante que ele tem feito. Então, quando se trata dessa questão da história, principalmente da nossa região e algumas coisas que ele fez, né, já de trabalho e de pesquisa na nossa região, a gente vê a profundidade até onde ele chega, né? Ele vai realmente ao limite do extremo, onde a gente pode realmente ter o máximo, onde se constrói o início, né, daquela história. Então, parabéns ao professor Félix por esse trabalho. E eu gostava ele por estar, né, buscando trilhar também esses caminhos aí, né, em trazer um pouco também, através de suas pesquisas, desse conhecimento relacionado ao nosso município, a sua origem, porque muitas vezes as pessoas na faculdade, né, e aí buscar, né, conhecimento de outros municípios, de outras realidades, e esquece de trazer também um pouco da sua própria origem. Então, parabéns para você também nesse sentido, viu, Gustavo? Espero que você possa estar futuramente, como o professor Félix está lançando, trazendo esse livro aí, né? E você também estar trazendo dentro de uma outra conjuntura, possa ser que é um pensamento diferente, mas que possa também estar trazendo aí, né, algo relacionado aí à história do nosso município, para que a gente possa aí, futuramente estar tendo aí, né, material que a gente possa estar nos amparando e sustentando aí, né, em termos de conhecimento sobre aí as nossas origens também, viu, Gustavo? Quando eu estava na escolha do meu tema de pesquisa, né, que eu sou graduando em História pela Universidade Federal da Bahia, então fica naquela dúvida, né, o que eu vou pesquisar, né? Que geralmente a pesquisa de monografia é que define sua pesquisa de mestrado, seu doutorado, sua vida acadêmica começa ali, na monografia. Então eu fiquei pensando, o que é que eu vou estudar? Eu pensei em estudar América Latina, movimentos independentes na América Latina, o movimento independente no México, mas aí eu pensei, poxa, mas sabe, São Felipe, que eu tenho tanto apego, o que é que eu sei de São Felipe? Como é que eu posso contribuir para a história de São Felipe? Então eu acabei mudando o tema de pesquisa para algo próximo, para algo que se precisa. Então nada melhor do que pesquisar um pouco da história de São Felipe, né? O meu recorte de pesquisa é curto, é os anos 30, de 35 a 40, no qual eu pesquiso o movimento integralista no Recôncavo, em específico aqui em nossa cidade, né? Na cidade de São Felipe. Em relação a essa questão, né, a gente vê, né, a necessidade de todo mundo hoje, né, Gustavo, está buscando, né, a graduação, o nível superior, e está sempre avançando em si, né? Mas a gente temos aí, né, eu mesmo não tive aí, né, a graça ainda de cursar o nível superior, né? Mas o dia a dia em si nos traz um aprendizado muito grande. E a gente vê, né, às vezes, até no próprio comparativo do nosso dia a dia, né? Pessoas que às vezes têm buscado a faculdade, têm 80 graduado, a gente vê hoje muitos cursos também que está disponível. Mas, de fato, né, a gente vê a preocupação por parte, né, dos estudantes em ter, de fato, né, um diploma de papel, tá? Mas o conhecimento, às vezes, está meio que distante. Então, pessoas que a gente, às vezes, tira assim, não, fulano tal é ignorante, não teve capacidade de estudar, não tem tanto conhecimento, e quando vai realmente para o embate, vai para discutir um tema, né, acaba, de fato, aquela pessoa que não teve a oportunidade de sentar no banco na faculdade, dar aula a pessoas que, né, que já cursou, até que tem até uma graduação a mais avançada aí em relação a isso, né? Por ter experiência do dia a dia, por ter escutado, por ter ouvido dentro do contexto que é levado através da tradição, essa questão de ser aprendizado. Como é que você tem acompanhado esse processo aí, de fato, e se você também tem se debruçado nesse sentido, de estar na universidade buscando, de fato, conhecimento, né? E não como muitos que a gente vê aí, né? Está realmente se preocupando em buscar um pedaço de papel. Isso é um tema delicado, porque a gente tem agora as universiquinas, né? Universidade em cada esquina. A gente sim deve estudar, o país deve em si propagar o conhecimento científico, tem que incentivar aos estudantes a saírem do ensino médio e não parar a vida acadêmica ali e continuar. Óbvio que tem as suas ressalvas, né? Aquele sujeito que não conseguiu entrar na vida acadêmica, ou até mesmo é analfabeto, não sabe ler nem escrever, ele por si não é ignorante no sentido de que, desculpa o termo, ele é burro, né? Como a gente chama aqui em São Felipe. Na verdade, não. Ele tem um conhecimento mais específico em uma determinada área que não seja o da universidade, o da academia. A gente não pode falar que um agricultor que não sabe ler nem escrever, ele não sabe de nada. Na verdade, ele sabe muito. Ele sabe do ciclo da chuva, ele sabe da questão do solo, ele sabe da propriedade do solo, ele sabe dos vegetais que ali vão se adaptar melhor. Então, é um sujeito em si que tem muito conhecimento e deve ser valorizado. Apesar de que não sabe ler nem escrever, não é sinal que ele
não sabe de nada. Talvez ele saiba mais do que muita gente que sabe ler e escrever e está na universidade. Então a gente tem que parar para pensar por um outro lado, né? Com certeza. Então você vê aí, né, essa questão da importância, né, de você buscar, né, tá valorizando todos os contextos, como a gente fala, aquela coisa de você estar sempre integrando, né, Gustavo? E a gente vê, né, em diversos sentidos, a preocupação muito da questão da própria divisão, se criar barreiras em quase que em tudo hoje, né? Não, olha, o conhecimento acadêmico, né, não pode realmente se atrelar a esse conhecimento, né, que você falou, eu não vou dizer como você falou, você porque a própria ignorância do homem que não tem o conhecimento, né, científico, né, mas que tem o conhecimento prático do dia a dia. Isso é importante estar todo mundo conciliando e com isso vem realmente de forma assim, mais concreta, né, o avanço desse conhecimento, né? Você falou, me fez lembrar de um caso. Isso está acontecendo muito nas universidades federais do norte do país, né? Universidade Federal do Amazonas, que surge uma disciplina chamada, salvo engano, etnobiologia, etnoquímica, por exemplo. Essas disciplinas tendem a atrelar a universidade com a sociedade, principalmente essas mais afastadas dos grandes centros urbanos, as comunidades ainda que não têm farmácia, mas tem uma erva medicinal que se resolve dos problemas de saúde, e a ciência estuda e identifica, cataloga, e percebe-se que sim, que aquela erva ela tem o efeito desejado. Então, como é que uma comunidade que afastada do grande centro urbano, não tem farmácia nenhuma, é capaz de ter um medicamento ali? Então, as universidades federais estão junto com essas comunidades mais afastadas, né, do urbano, logo da academia, tá numa perspectiva de se unirem para desenvolver ciência com a comunidade. Então a gente vê aí uma valorização das comunidades, que a gente pode dizer assim que é aquela comunidade sem internet, aquela comunidade sem conhecimento, que não está no mundo moderno, mas na verdade tem o seu valor. Com certeza, né? A gente tem que buscar sempre valorizar, né? E na verdade a gente, para analisar, né, Gustavo, tudo tem seu valor, né? Independente da posição que você ocupa, mas quando você vai ver no fundo, em termos de conhecimento, acaba todo mundo aí cooperando, né? Inclusive, eu estava falando, eu vi uma matéria sobre um cientista falando sobre isso, em relação à raça humana, que ele não consegue entender, né, essa questão de tanta barreira, tantas divisões que se cria. Você está falando de uma raça, né? Você está falando de uma espécie que é única, que é a raça humana. E por que tanta divisão? Você vê, né, próprios países um contra o outro, as raças contra a outra. Se dividiu tanto que você não pode, quer dizer, se tem espaço para todo mundo sobreviver, independente, né, da área que cada um esteja atuando, mas se você realmente souber dividir, souber realmente partilhar, né, você tem alguém que falou da identificação, né? Ele tem a capacidade de trabalhar como gari e faz o trabalho dele com uma perfeição muito grande. Ele tem a importância dele, né? E ele não deixa de ser humano por isso, por ele estar em um nível que pode ser classificado como inferior. E as pessoas veem isso realmente como algo, como um obstáculo, como uma dificuldade de querer, né, nivelar as pessoas, a raça em si, pelo aquilo que ela executa, que ela deixa de executar, ou pelo grau de conhecimento que ela tem na acadêmica. Então, isso é uma coisa que a gente tem que reavaliar também muito, essa nossa perspectiva, em relação a enquanto espécie humana ainda, né, Gustavo? Isso aí não é mais o graduando em História falando, não. É Gustavo mesmo, eu, enquanto pessoa, né? Eu creio que o ser humano, ele anda em conflito a vida toda. Às vezes em conflito consigo mesmo. Tanto é que em momentos de raiva a gente briga com nós mesmos, né? Porra, Gustavo, isso e aquilo. Então, esse processo de segregar, de colocar o outro, ele é parte desse conflito interior que temos em nós mesmos. Então, quando se fala assim, divisão disso, divisão daquilo, é porque o homem é assim por natureza. Assim creio eu. Então, quebrar isto é muito difícil, né? Diria quase até impossível. Quem consegue quebrar isso vira santo, né? Né? Você está falando, mas o direcionamento do pensamento que não deveria ser de fato ser esse, né? Na verdade, de se buscar essa dimensão, né? Porque de certa forma se tem dentro de si, né, essa essência predadora, vamos dizer assim, né, de querer ter a dominação sobre o outro em si. Mas se a gente entender que a gente tem, como o próprio Jesus traz com muita clareza isso, né, que é ser maior, seja o menor, né, quando traz com muita clareza, a gente está aqui por servir, né? A gente se preocupa muito de que está somente na ostentação de querer ser servido, né? Mas a importância não está no ser servido, mas no servir. Então você vê, a gente vive totalmente na contramão daquilo que, de fato, né, a gente tem que buscar como essencial. Quando a gente para refletir a vida, né, Gustavo, a gente vê que tudo passa, né? Principalmente para nós que somos seres humanos, a gente sabe que nós temos um limite. E quando a gente vai para a palavra, ela é sempre clara, né?
O homem, quando chega aos 70, né? Ele tem que ser muito robusto para poder realmente enfrentar o desafio que está por vir, né? Com o passar dos 80, realmente já é algo, né? Já está acima daquele patamar da essência, porque a sobrecarga que está sobre ele é muito grande, nem todo mundo consegue carregar mais esse fardo. E a gente não tem consciência disso, né? De pegar essas experiências que está ali, né? E como a gente falava, isso na tradição era muito forte em relação a isso, as pessoas tinham isso como essência, e hoje as pessoas esqueceu, né? Dessas bases, dessas origens, e acaba levando por isso, e como a gente falou, você estava aqui anteriormente, em off conosco, a preocupação em relação à própria saúde mental, né? A gente vê as pessoas aí, às vezes, se jogando tão grande na questão do conhecimento acadêmico, chega um ponto que não suporta, cai na depressão, outras situações complicadas. A gente vê muito jovem tentando contra a própria vida, pela questão do peso que está se carregando em si, e por não conseguir enxergar, né, com clareza, aquilo de fato que tem que ser essencial, né? Só falou... a gente começou a falar de história e já entrou em tantos assuntos, aqui é assim, viu? Aqui o papo é corrente, viu? Rapaz, isso é bom que tá mostrando que tem interação, né? Difícil seria ficar num único assunto o resto da tarde. Tá vendo aí? Não dá. Não se preocupe, a gente já tá liberando você já, viu? Pronto, você falou, sua fala foi muito longa, né? Teve diversos aspectos. Primeiro, eu sou católico, sou crismado na igreja católica, então Cristo é uma referência para mim, assim como todos para os outros cristãos. Apesar de que tem alguns cristãos que ouvem a palavra de Deus e eu acho que não compreendem e agem de outra maneira. Mas aí não é essa a discussão no momento, não. Uhum. Então, Cristo eu vejo como filosofia de vida, sabe? O que Cristo fez e deixou de exemplo é algo fantástico. Por exemplo, isso é algo que eu tento trabalhar em mim, não vou mentir, que é dar outra face. Quando alguém lhe der um tapa na sua face, você dá o outro lado. Pô, isso é de uma maravilha surreal. Não vou mentir que isso é fácil, né? Fácil, é algo que eu tento para mim mesmo, mas a gente sabe das dificuldades, né? Às vezes a raiva toma conta de nós mesmos, mas aí a gente tem que tomar um copo de água, contar até 10 e colocar a cabeça no lugar. Mas entender que Cristo é uma referência fantástica. Se a gente parar para analisar os exemplos que Jesus Cristo nos deixou, poxa, sabe? E não só saber dos exemplos, mas tomar para si e aplicar. Cara, é algo fantástico. Você também falou dessa questão Me recorde aí o que você falou por último, na sua fala. Falei do jovem, né? Que às vezes aí, né, se foca demais em determinada situação e a sobrecarga é tão grande que acaba não suportando e vem a depressão, vem tantas coisas aí, né? Que acaba atrelando a questão da saúde, né? Tanto física como mental dessas pessoas, né? Sim. Eu li uma matéria no jornal Le Monde que falava justamente disso. E o Brasil é um dos maiores consumidores de opioides, de medicamentos à base de ópio, né? Também somos os maiores consumidores de antidepressivos e ansiolíticos. Tá vendo quanta coisa, né? Se a gente colocar assim, o Brasil é um país imenso, o número de população do Brasil é gigante, mas estão analisando isso em porcentagem, então não é em números absolutos, sabe? Então isso demonstra uma certa atenção que nós devemos ter com a saúde mental. Isso é algo que eu tenho percebido bastante, que a gente está vivendo muito no imediatismo, né? A gente está vivendo pro agora, a gente não tem tempo pro depois, é sempre em si um determinado momento, né? Então, essa carga que a gente está colocando para nós mesmos, isso está nos fazendo mal. Principalmente a geração mais nova, que tem, sei lá, 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos, tá com isso. Tá entendendo que tem tudo sendo no momento exato, tudo pode ser feito agora e não depois. E se a gente vê uma pequena analogia com os nossos avós, né? A gente sabe que tinha momentos angustiantes, a gente sabe que tinha momentos que tinham que ser feitos ali, não tinha que ser deixado para depois ou algo do tipo. Mas se vivia uma vida mais confortável no sentido de não ter preocupações. E eu acho que isso é característica, não tenho certeza que isso é característica do mundo moderno, né? As preocupações, essa correria, essa vida intensa, esse boom de informação. É informação em todo momento. É você estar no carro, é você ver uma placa, é você estar ali lendo uma informação, é alguém lhe diz isso e você tem que memorizar 10 senhas de 10 e-mails e lembrar de mandar isso no WhatsApp, lembrar de responder o e-mail de fulano de tal, e eu tenho que fazer um telefonema para a pessoa X e um telefonema para a pessoa Y. Então, todas essas informações eu acredito que não esteja fazendo bem para nós mesmos, né? Para a nossa saúde mental. Então, a gente vê aquela imagem do bom baiano deitado numa rede tomando água de coco, que não é a imagem do baiano atual e muito menos foi da antiga, mas a gente vê ali uma sensação de paz, sabe? Porque não tem esse boom de informação, não tem essa explosão de afazeres que nós tomamos por dia a dia. Então,
o mundo moderno tá nos deixando assim. E o choque, né, gigantesco que a gente está sofrendo agora com a pandemia, né? E aí você vê, né, você está nessa agitação toda, né? E aí uma pandemia e disse, não, basta, puf, para todo mundo de vez. E aí, para você assimilar e aceitar isso, a gente está vendo o que está acontecendo aí, todo mundo entrando em desespero, muitas coisas acontecendo. Pô, você vem num ritmo, né, alucinante, como você citou aí, né? E você deparar e dizer assim, né, e até mesmo você se auto-reconhecer, né? E parar de dizer, poxa, o que é que nós somos? Começa a se identificar, né? Nós estamos aqui, né? Na verdade, aquilo que teria como essência deixou de existir, né? Que é de fato a questão de se interiorizar, na verdade. A gente vive só aquela questão do externo, na verdade. Quando você vai buscar, que tem essa oportunidade de refletir, muitos acabam entrando até em surto por a perder tanto tempo, né? Buscando outras alternativas, enquanto, na verdade, aquilo, né, mais importante está dentro de você mesmo, né? É complicado, né? Sim, eu lembro me lembrei agora de um outro caso, que com a pandemia, né, eu moro em Salvador, moro na Federação, numa rua movimentadíssima, que é a Rua Caetano Moura. Então, você para de ouvir carro passando lá 2 da manhã, mas 4 horas da manhã já está passando um ônibus de novo. Então, eu me acostumei com esse barulho, né, esses ruídos. É carro, é alto-falante, o carro do ovo. Então, o barulho é o que não falta. Aí, quando eu venho para São Felipe, apesar de que eu moro numa rua movimentada, mas muito menos, é mais tranquilo. Com a pandemia, que parou-se tudo, cara, eu senti falta do barulho, né? Tá vendo aí? A que ponto nós chegamos, né? Olha só, eu senti falta do barulho. Então eu disse, meu Deus, isso estava me fazendo até mal, sabia? Eu disse, pô, agora, tá muito quieto. Você já imaginou se você vai para um lugar bem retirado, assim, um lugar bem deserto, chega lá daqui, você só o som dos pássaros e das aves ali, você levar uma semana, como é que seria para você assimilar isso? Caramba, justamente. Aí, o que eu queria falar justamente era o seguinte, que com essa vida moderna, de ritmo alucinante, como você falou, a gente deixou de sentir o prazer da vida comum, digamos assim, né? Cara, qual foi a última vez, você que tá ouvindo aí, qual foi a última vez que você parou para cheirar uma rosa? Assim, parou no jardim, ou sentou no jardim, assim, sem fazer nada, só sentar e pensar, sabe? É algo incomum. Aí com a pandemia eu tive que procurar o que fazer, porque senão a gente vai acabar surtando mesmo. Eu comecei a trabalhar em jardinagem, né? Minha mãe gosta de flores e tal, aí eu não tinha o que fazer, fui ajudando ela e tomei gosto. Então, porra, é tão prazeroso você sentir o cheiro de uma flor, ou ver o desenvolvimento, né? de uma processo, rosa. a natureza assim, né? Então você percebe que, poxa, o que a gente está vivendo, né, digamos antes da pandemia, que está nos fazendo mal, se resolve assim, de uma maneira mais tranquila, sabe? É um momento para si, não é um momento pro mundo, pro trabalho, pra faculdade, pro estágio, para isso, para aquilo, para curtir festa, para... Cara, eu ouvi de um dito sujeito que ele elaborou uma planilha na qual... Acorda às 7h30 faz isso, 8 horas faz aquilo. Então, ele tinha definido o horário dele de lazer no domingo. Pô, se eu acordar às 7h30 eu termino o café, então 12h30 eu vou almoçar, 12h45 termino o almoço, então de 12h45 até 1h45 eu fico sem fazer nada, que é o meu momento. Aí do resto eu volto a estudar e volto a trabalhar para o dia seguinte, né? Para aliviar o trabalho da segunda. Eu disse, meu Deus do céu, imagine só, a pessoa está elaborando uma planilha para definir um tempo de lazer. Cara, brincadeira, que loucura, né? Para perceber isso, cara. Dá vontade de dizer pro dito sujeito, velho, qual foi a última vez que você parou para tomar um sol, sabe? Produzir vitamina D, sacou? Porque... a forma que você está vivendo, eu acho que não é das melhores, não. Você está definindo o tempo de lazer. Óbvio que sim, temos um tempo para estudar, um tempo para trabalhar e um tempo para se divertir. Mas de uma forma tão metódica, sabe? Isso aí, cara, eu acho que é impensável. Aí dá vontade de dizer ao sujeito, velho, qual foi a última vez que você cheirou uma rosa? Daí quando você pega para analisar, né, que o tempo a gente acaba dividindo ele em 3 etapas, né? São 24 horas, você pega 8 horas, mais 8, 16, mais 8, que seria o descanso, 24. Mas a gente quer trabalhar hoje, né? Se as 24 está pouco, a gente quer que amplie esse tempo para poder dar conta das demandas que a gente quer assumir. Então, realmente é bem complicado, né? E a dificuldade está na questão de você parar, né? E você ter essa oportunidade, como a gente está tendo aqui. Henrique chegou aqui, né? Para falar de outro assunto, nós estamos aqui num bate-papo que seria algo para estar cotidiano no nosso dia a dia, discutindo, né, as realidades da nossa convivência, discutindo ideia, né?
de como mudar alguns contextos que a gente vive. Não vamos melhorar a nossa sociedade. Como? Vamos sentar aqui, vamos sentar um grupo, bater papo, vamos buscar trocar ideias, dar sugestões e tal. Agora você organiza algo que pode estar transformando a realidade de um povo, a realidade de um município. Mas hoje você não tem mais tempo para isso. E aí, como é que você vai pensar algo que se você não tem tempo para poder nem ao menos reorganizar esse pensamento? Então é difícil você ter qualquer tipo de processo de mudança, né, dentro da própria sociedade, como se não vier no partir, né, de um campo de pesquisa, de uma faculdade, alguma coisa, mas a sociedade em si, vamos supor, São Felipe, município do interior, outros municípios, então, vamos pegar São Felipe como base como o nosso, né? Mas se a sociedade em si não pensar, não parar para se organizar, discutir a dificuldade que o município enfrenta, de que maneira você pode também estar contribuindo com a gestão pública, né? Porque a gente, de certa forma, fica todo mundo o quê? Cruza os braços e espera só da gestão pública. Às vezes não acontece. E aí? Mas enquanto a gente, enquanto, né, cidadão, de que maneira tem que dar a nossa contribuição, né? Não é só aquela questão de executar, mas em termos de planejamento, em termos de criação, em termos de sugestão. A gente pode também estar contribuindo dessa forma também, né, Henrique? Então, são questões delicadas. Você é um entrevistador afiado. Não, acho que acabou estendendo aí, né? Mas são coisas que a gente traz para poder no nosso dia a dia, né? Que a gente fica realmente assim, ocioso e ansioso, né? Para poder a gente ver, né, nessa questão do processo de transformação, das mudanças que se faz necessário, né? E a gente vê aquela questão, principalmente do público jovem, né? A gente pega o Henrique como jovem, como ele fala da representação. Quem é hoje, né? Um jovem que pode ser assim, essa liderança que vai estar ali, né? Fazendo os movimentos acontecer, estar na linha de frente e estar tendo ali aquela questão de sugestões que a galera possa se amparar naquele jovem e tal. A gente vê todo mundo, cada um, né, se recolheu no seu, né, no seu mundinho, vamos dizer assim, né? E esqueceu, né? Aquela questão da vivência na coletividade. A gente vive numa sociedade hoje que cada qual... Eu morei em Salvador também 5 anos, e de Salvador é uma grande cidade, né? Mas é uma pequena família. Aí eu vim para São Felipe é uma pequena cidade, mas é uma grande família. Mas hoje está se tornando também, né? Uma pequena cidade e uma pequena família, porque cada um está se resumindo só ao seu mundinho, né? Esquece todo o encosto, ao entorno, na verdade, e as coisas vão acontecendo, todo mundo só recuando. Mas cadê aquela questão, né, da iniciativa, de a gente ter a ação em si, né? De buscar meios de a gente mudar a realidade. Apontar sempre é fácil, né? Mas dar sugestões, trazer, né, meios de como a gente pode mudar essa questão, isso vem como? Através dos bate-papos, através das discussões, através, né, do diálogo, realmente se constrói muita coisa. A sugestão vai chegando, por agora você monta algo, né, que você pode transformar uma realidade. Vem muita discussão sobre a questão do meio ambiente, beleza. A gente vê que é uma coisa realmente preocupante, a devassa também vem grande. Mas o que é que nós temos feito? Enquanto ficar, está destruindo tudo, está acabando com tudo, a poluição está tudo. E sim, e a gente tem feito o quê, na verdade? Então só ficar na questão do discurso é fácil, é lindo, é maravilhoso, mas quando você vai elaborar algo para trazer na prática, né, a gente vê uma ausência muito grande disso aí, né? Tanto aí por parte da gestão pública, como da sociedade em si. O que a gente falar? O trabalho tem que ser, obviamente, né, em conjunto, como falei, né, a questão acadêmica, mas também com o conhecimento popular, as pessoas que têm a prática no dia a dia, que convivem, né? De que maneira a gente pode conciliar isso aqui e resolver esse problema, né? Vamos supor o desmatamento, você tem as áreas de preservação dos rios. Existem muitos N recursos, vamos dizer assim, né? ONG, tal, que hoje eles contribuem para que possa se manter essa preservação, mas só que o homem do campo não tem esse conhecimento. Mas a gente sabe que a gente pode fazer um trabalho conjunto de agregar isso aí, trazer esse conhecimento para esse público, que ele possa se... e todo mundo sair ganhando com isso, né? Mas a gente fala que é apontar, o homem está destruindo. Mas a necessidade também daquelas pessoas fazer aquilo, porque não tem outros meios de renda de sobreviver. Então são coisas que apontar sempre, o dedo da gente sempre passa para poder sinalizar e apontar, mas mostrar soluções alternativas, a gente são poucos, né? Que tem buscado fazer isso. Mas de antemão o assunto ficou extenso, isso aqui, Henrique também está na correria dele também, ou a pesquisa no par tem que estar na ativa, né, Henrique? Vou deixar o microfone de disposição. O nosso bate-papo foi muito interessante. Esperamos contar com mais participações suas aqui, né? A gente está aí falando não só sobre história, mas outros temas também. Gostei muito de falar com você aqui, viu? Obrigado pela participação, o microfone é sempre à disposição. O JC, eu conheci ele há 15 minutos antes da começar a entrevista. Eu estou aqui, fui pego desprevenido. Me perdoe se eu repetir as palavras que eu gaguejei, porque não saiu nada planejado. Mas essas conversas sem estarem planejadas são as melhores, né? Tá vendo aí? Eu vou colocar na planilha também. Rapaz, eu tenho que planejar o que eu vou falar com o JC. Então, não bote não, senão vai dar errado. Chega aqui e vai dar errado, viu? Então, a sua fala trouxe diversos aspectos. Então, o Brasil nunca foi um país tão politizado em comparação com os outros países da América Latina. Então, cobrar do agora uma geração politizada é muito mais difícil. Apesar de que eu acredito sim que a geração atual ela está se politizando e a internet tem contribuído com isto, né? A gente está vendo uma juventude que está pensando no debate político, tanto é que
Cara, em São Felipe, acho que foi no domingo, eu encontrei panfletos, assim, não tomando partido nenhum, mas já deixando clara a minha crítica, de Bolsonaro genocida, né? Foi um grupo de jovens. Eu não os conheço, mas, poxa, tá vendo que tem uma juventude politizada? Querendo não tomar um partido, não concordo com a governança de Bolsonaro, e colocaram lá a crítica espalhada aí pelos postes da cidade. Então, temos uma juventude politizada, sim, e eu acredito que as futuras sejam mais politizadas ainda, sabe? E aí que está acesso à informação vindo pela internet. Então, eu acho sim que é válido que a nossa juventude está politizada. Agora, você falou também de negócio, me lembrei de um outro caso, que a palavra ócio, é ficar sem fazer nada. Negócio é a negação de não fazer nada. A gente tem como não fazer nada, fazer dinheiro, né? Negócio é fazer dinheiro, certo? Então, quando eu falei nas últimas falas sobre o mundo moderno, o mundo moderno está nos causando isso. Então, temos que entender que o mundo moderno é o mundo moderno do capital. Então, a busca do negócio por adquirir um pecúlio, comprar uma Pop 100 nova, por comprar um terreno, né? Isso perpassa pela busca incansável do dinheiro, que é essa busca que eu falei que está nos causando mal. Então, quando a gente pensa muito em não fazer nada, que eu disse, cheira uma rosa não vale produzir dinheiro nenhum, mas isso é para si, não é para o seu bolso. Então, tá aí também um apontamento. E a outra é que... Qual foi a última fala sua? E agora ainda foi branco, agora a memória ficou... A gente falou sobre a questão, né, da questão desse contexto, a gente falou também, eu concluí sobre a questão da mudança da nossa realidade, né, em termos de organização, quer dizer, a gente apontar sempre é fácil, né, mas em termos de ter tempo disponível de a gente chegar ali, né, sentar, discutir e organizar, né, trazer sugestões também de um processo de mudança, né, a gente vê poucas iniciativas nesse sentido, né? Então, isso também é muito delicado, né? Como eu falei, temos uma juventude que está se politizando, e nisso eu estou incluso, porque quando nós falamos assim, parece que a gente está falando do mundo cá fora, e eu sou um sujeito já politizado, muito pelo contrário, né? Como a gente estava conversando antes, né? O conhecimento, ele não tem fim, tem uma busca incansável, e Sócrates, né, dizia... Sócrates foi num oráculo, e para saber se ele era o homem mais sábio do mundo, né? O oráculo perguntou a ele quem é o homem mais sábio do mundo. O que é que você sabe, Sócrates? Aí Sócrates disse, só sei que nada sei, né? O cara inteligentíssimo, ele disse que só sabe que nada sabe. Então, deixar bem claro que eu não estou me colocando aí no ponto da sabedoria. Muito pelo contrário, eu estou ainda na base tentando subir, né? Mas, quando a gente fala de tirar um tempo para nos dedicar a algo, isso perpassa por organização, né? Tem um ditado que fala assim, né? Você não é capaz de mudar o mundo todo, mas você é capaz de mudar o seu mundo. Então, fica difícil eu mudar esse atual conflito entre Israel e Palestina, mas eu consigo mudar, de certo modo, uma realidade de São Felipe. Talvez uma busca por um programa de defesa do rio, apesar de que tem aquela lei das matas ciliares, não é? São tantos metros a cada margem do rio. Então, essa lei já existe. O que a gente tem que pensar é a atuação da lei. Então, o que perpassa a gente, enquanto cidadão, é fiscalizar e fazer a denúncia. Então, a gente tem que tirar, sim, um momento para tentar mudar ao menos o nosso mundo. Não digo o mundo como um todo, que isso aí é muito difícil. Apesar de que tem uns 2, 3 sujeitos aí que pensam que vão mudar o mundo, e eu até incentivo. Boa sorte. Mas começando a mudar a nossa própria realidade, né? O nosso entorno já é um grande avanço, né? Sim, eu concordo em mudar pelo menos a sua casa. Então, antes de você querer mudar o mundo, tem um meme que fala assim, né? Arrume a cama. A bagunça começa em casa, né? Você justamente. Não tem tempo para poder arrumar, deixa lá o travesseiro de qualquer jeito, o lençol jogado de qualquer jeito. Olha a bagunça começando já dentro de casa, né? Justamente. Então, eu acho que o sujeito também tem que mudar o que é próximo enquanto cidade, mas o que é mais próximo ainda enquanto você. Sabe? Então, antes de querer mudar o mundo, não custa nada, acho que é arrumar a cama. A mudança já, né? Começa dentro de cada um, né? Sim. Eu tenho um outro tocante também, que eu falei da minha pesquisa. Eu pesquiso o movimento integralista. Acho que eu já comentei sobre isso. Mas eu preciso de fontes sobre determinado movimento político, né?
O movimento integralista foi um movimento político dos anos 30, no qual os militantes seguiam a filosofia de Plínio Salgado. O movimento integralista teve aqui no Recôncavo todo, inclusive em São Felipe. O presidente do movimento integralista daqui foi João Eliseu de Melo, que é nome de rua. Então deve ter alguém aí que está nos assistindo que deve morar na rua Eliseu de Melo. Então, eu peço a você que tem um avô, que tem um bisavô, ou que já ouviu história sobre integralismo, que entre em contato, né? Só para fazer um levantamento, porque a história do movimento integralista é uma história interessante. Não vou me alongar muito não, porque isso aí vai demorar bastante, mas o movimento integralista, quando foi proibido por Vargas, isso em 37, antes em 36, Juracy já tinha proibido. Então os integralistas daqui de São Felipe, como também os de Cruz das Almas, eles foram presos, foram para Salvador, ficaram 4 dias presos e depois voltaram, né? Então imagine aí, a gente está falando dos anos 36, 37, e a gente teve presos políticos aqui de São Felipe, né? E além do mais, que o movimento integralista não se resumiu a apenas estar preso, óbvio, né? Mas um movimento de caráter nacionalista, né? Que caráter católico também, que pensava numa mudança do Brasil enquanto uma nação forte. Então a gente pode ver aí que São Felipe também tem história, e muita história. Eu só estou apenas falando dos anos 30. Imagine aí esses anos todos que São Felipe tem. Então eu peço a você que já ouviu falar sobre integralismo aqui em São Felipe, que tem um avô que foi... meu avô tinha uma jaqueta verde, os integralistas tinham uma camiseta verde. Tem uma foto de Plínio Salgado. Entre em contato, a gente troca uma ideia, a gente conversa sobre, né? Que seria muito importante para a minha pesquisa. Então esse é o alô que eu deixo. O Cambota aqui ligado, Cambota também aí é um pesquisador, ele sabe o que você pensar aqui de São Felipe, ele sabe. O Cambota, ele mandou até um áudio aqui pra gente. Você conhece essa história aí, Cambota? Ele não é tão... Ele tem 60 e poucos anos, mas deve ter conhecido muitas pessoas dessa época aí, né? Um homem que é barbeiro, né? Então tem contato com muita gente. Ele mandou até um áudio, vamos ouvir aqui a participação. Boa tarde, Cambota. Oi, Jota, meu irmão. Boa tarde, Jota. Olha só, Jota. Manda pra mim. Eu procurei aqui no YouTube, não achei. O programa de hoje. Tu manda pra mim esse, o começo, Zé, pra pegar o começo agora, até o fim, viu, Zé? A gente manda o vídeo depois. Pra ver. Eu mando o vídeo depois pra você. Que tá conversando contigo aí também. Tá bom, Zé? Tá bom. Valeu, meu amigo, bom proveito. Ele vai querer seu apoio pra conhecer os historiadores aqui do nosso município, as pessoas que conhecem a história aí, a origem aqui, né? E principalmente esse percurso que ele fala, o movimento integralista, não falou? Isso, o movimento integralista. Pronto. Então aí, você conhecer alguém dessa época aí, viu, Cambota? 1930, 1900 e alguma ideia. Daí por diante aí, você pode estar mantendo contato aqui com a gente, que a gente vai passar o nome de Gustavo, né? Para você estar trazendo aí essas referências, para ele estar buscando fazer essas entrevistas e conhecer um pouco dessa história, viu? Mais uma vez, obrigado, Gustavo, por sua participação. O microfone está aqui sempre à disposição, tanto aí o site também da JC Repórter, qualquer coisa aí, né? E futuramente vai estar, assim que você elaborar o trabalho, a gente vai contar também aqui essa oportunidade para a gente contar a história do trabalho, como é que foi o resultado desse trabalho também, viu? Eu agradeço, né, nos estarem ouvindo. Então eu agradeço também a JC pela oportunidade. Penso em algo que eu sempre imaginei, disse, poxa, como é a rádio por dentro, né? Nunca estive lá, agora estou conhecendo da melhor maneira. Aqui é o coração, viu? Aqui é o coração da emissora, onde a gente fala aqui, tá todo mundo em casa. Você vê, eu desde pequeno era assim, encantado com o mistério do rádio. Como é que é esse negócio? Como é que esses homens daqui nesse rádio falando que não para, que essa tagarela aqui, que não para aqui dentro, e a gente não vê o tamanho pequenininho, a gente tão grande, a gente fica com a curiosidade. Que uma vez quase que eu abri o rádio para saber se tinha alguém lá dentro mesmo. Mas a gente chega aqui, a gente começa a conhecer, né? Você vê a logística do que é, né? Então o rádio é isso aqui, né? E aí o processo realmente é encantador, porque para quem está em casa nos acompanhando, assistindo, está nos ouvindo, realmente, e o ouvir é que traz realmente o encantamento, porque às vezes você está assistindo, a imagem, aquela coisa toda acaba te distraindo e você acaba não pegando aquele de fato que é o essencial do conteúdo, né? E ao ouvir em si, né? Até que você fala os podcasts, tem aquela coisa que tinha saído de linha, agora voltou à tona de novo, voltou com uma força realmente grandiosa, né? E o rádio tem esse encantamento que chegou à internet, chegou a diversas outras plataformas, ele continua sobrevivendo e vai viver aí, para a eternidade toda, porque pela velocidade que pelo imediatismo e pela importância e encantamento que ele tem, né? O rádio é obra fantástica, né? Cambota que torce pro Bahia, e eu também sou torcedor do Bahia, eu prefiro 1000 vezes acompanhar o jogo do Bahia no rádio do que na TV. A emoção no rádio é muito mais emocionante. Às vezes os radialistas estão falando, a bola passou perto. Mentira, a bola tá passando muito longe. Mas ela vai empolgar, né? A confiança sua tá ali. Quase que o gol saiu, cara. Exatamente. Justamente, então, o rádio é uma máquina incrível.
Então eu deixo aí. Você conhece Cambota, se o Cambota você conhece ele, né? Conheço Cambota demais. Tá vendo como o Cambota ele conhece, tá vendo? Você que ele manda até um áudio aqui, mano. Pois é, Zé, meu avô nasceu em 1900 e minha avó nasceu em 1901. Meu pai nasceu em 29, minha mãe nasceu em 25. E meu avô era daqueles antigos, né, que eu lembro muito bem que ele morreu em 76. Então, ele faleceu em 76, mais bonito, né? Aquele velhinho que andava em qualquer lugar, que ele era super conhecido. Ele andava com um cacetinho na mão, cavava porca, era Chico Cava-Porca, meu avô. Tinha apelido, né? Chico então... Anjo, Chico Cava-Porca, meu avô. Tá bom, viu? Aí o Cambota aí, depois ele vai estar buscando essas histórias aí, viu, Cambota? Contar essas histórias aí depois. Vamos fazer um resumo, não se preocupe não. Mais uma vez, obrigado, Gustavo, pela sua participação e por ter compartilhado um pouquinho dessa experiência aqui conosco. Com certeza que está em casa aí, acabou se enriquecendo bastante aí com o nosso bate-papo aqui, né? E eu sempre falo o quê? Tudo é um despertar, né? A gente às vezes está tão ali naquela agitação, mas algo chamou a atenção e aí você fala, vamos refletir sobre isso aqui. Olha, realmente isso aqui faz sentido, né? Vamos buscar aí, mudar esse roteiro aqui, criar uma nova via de acesso e mudar aí, né, esse caminho, né? E com certeza a gente pode aí estar mudando muita coisa nesse sentido, através de uma simples palavra, como você citou aí, né? A frase de Aristóteles, que seria uma coisa que eu nada sei, né? Então... Só que eles falam, né? Que só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Então tudo como dizer, vamos dizer assim, né? É uma infinita, né, busca, né, que se faz realmente infinito, porque quanto mais você busca, o conhecimento tem, mais que você tem noção de que nada você sabe ainda, né? A gente sabe que o conhecimento realmente é infinito. Então, por mais que a gente enquanto humano, como a gente sabe que nós somos limitados, né? Quanto mais a gente buscamos, mais temos, mas muito tem ainda a se buscar. Então, parabéns mais uma vez, Gustavo, por sua participação. E sempre, né? E não esqueça não, assim que concluir o trabalho, aí pra gente trazer aqui o resumo de tudo isso, né? Aí como é que ficou, né, a conclusão aí dessa questão dessa busca pela história aqui do nosso município, através do seu amigo Gustavo Cruz, não é isso? Isso. Obrigado, JC, obrigado a todo mundo que ficou aqui ouvindo essa conversa muitíssimo interessante. E sim, eu conheço o Cambota. Cambota é personalidade importantíssima na cidade, né? Eu recomendo a JC fazer um documentário sobre a vida de Cambota, né? Olha, eu vou fazer um documentário sobre a vida de Cambota e o Gustavo, depois que ele concluir esse trabalho, ele vai fazer um outro trabalho de pesquisa aqui, viu, Cambota? Sobre os nomes importantes que São Felipe tem. Você pega aqui, você monta o Zito, né? Genro de Dona Antônia de Zinho. Eu sei que ele pegou uns 300 apelidos, assim, que ele chega fora, quando ele conta, né, em Salvador, outro lugar, o pessoal acha que isso é mentira, né? Conta. Aí você pega Cambota, Catuaba, Nó Cego. Foi tanto nome que ele me falou a semana ali, que eu fiquei dizendo, existe isso tudo mesmo? Existe, fulano de tal, Berta, tudo de apelido, né? Mas foi uma coisa impressionante, ele ficou, quando ele chega lá fora, que é aquela coisa, realmente, que já teve aqui antes, né? Finado Boné, não sei o que, tantas pessoas que tinha, né, em termos de apelido, ele foi citando lá, acho que deu mais de 300 pessoas, depois vou mandar, como é que chama? Gustavo fazer uma pesquisa aí, né, para saber, acho que vai ser o município que tem mais pessoas com apelido, assim, vamos dizer assim, me fugiu agora a expressão, né? Diferenciado, vamos dizer, né? No sentido mais preciso, no estado da Bahia. Porque eu acho que não, tanta gente com apelido aqui que você fica assim, nome assim, meio que irrisório, assim, você... Cambota, né? O que significa Cambota? Aquele peixe que tinha, acho que chama cambotar, né? Será que vem disso o nome de Cambota? Então, cadê aqui? Só aqui outra vez, tem que chama prancha, você conhece prancha? Prancha eu não conheço. A prancha, torcedor do Vitória, que entendi que é um fuzuê nesse programa aqui, que você não consegue nem concluir o programa quando a participação dele. Prancha, Catuaba, Nó Cego, Cambota, Cabelinho. Aos finados, Paco da Flor. Tá vendo aí? Paco. Olha, e aí por aí você vai seguindo aí, né? Jacaré, e aí vai. Como é o nome daquele outro delicinho também? Esqueci o nome daí. Chaveiro. Rapaz, o artista. Quantas figuras importantes você vai chegando, entendeu? São tantos apelidos que você tem, assim, você para analisar, que as pessoas reconhecem mesmo como essa... se você fala o nome original dele, as pessoas não vão identificar quem é, mas quando você fala apelido, o nome de Cambota é Antônio Cirilo das Contas lá, não sei nem como é o nome o restante. Mas falou Cambota, todo mundo sabe quem é, tá vendo? É novidade pra mim o nome de Cambota. Eu não sabia o nome dele era Antônio, né? Só conhecia apenas como Cambota. Mas eu acho que isso é muito próprio do interior mesmo, sabe? Olha, tá vendo aí? Cambota botou aqui, misericórdia, Paco, era uma lenda, viu? Foi o Luzinete que botou, o Luzinete Barreto tá aqui parabenizando aqui, né? Meu amigo JC, cadê aqui?
esse menino Gustavo que teve aí ontem, é inteligente, mande um abraço para ele, né? Sem contar que Cambota tem vários nomes nas redes sociais, né? Prancha, botou cabelinho, misericórdia, esse Paco é uma lenda, viu? Mas são histórias que chegam aqui que a gente realmente se impressiona e é muito interessante, viu? Vamos aqui mais uma participação. Oi, Jota, mas Gustavo, olha só, Cambota é aquele negócio que faz uma leitura, um rapor, uma vaca. E aí, a camisa minha que eu pegava, eu comprei uma camisa de mão de uva, é time do Caboclo, aí nós compramos um número pra fazer. A camisa 8. Aí dizia que numa feira ele olhava, botou o nome Cambota. Disse, 8 é Cambota. Aí ficou Cambota. Isso em 1971. Gustavo, você é de que família, meu amigo? Diga aí, papai, você te conhece Cambota, né? De que família você é, papai? Ele vai te falar aqui agora, viu, Cambota? De que família ele é, né? E Cambota está. Quer dizer, não é nem isso que ele tá pensando, não é o peixe, não. É isso que Cambota, agora a gente já entendeu o que é, que você vai barrar animal, e já vem de uma outra história. Sim, sim. Agora eu me recordei o que é Cambota. Eu tava imaginando que seria o peixe também. E olha só, essa dinâmica toda que a gente tá tendo aqui. Na TV, você não tem. Então, não tem como. É mais um ponto positivo pro rádio, né? E Cambota, eu sou neto de Albertino dos Santos. Sabe onde é Albertino dos Santos? Aquela região ali, virando à direita de Nadinho. Então, sou filho de Tonha da Igreja Católica. Você é filho de Tônia tu é sobrinho de chama Tônia de Bernarda, não, né? Não. Sou sobrinho de Tônia de Bernarda. Olha pra aí, conta a história, a gente tá todo mundo aí, o Tônia eu conheço já há muito tempo, Tônia, né? Olha, tá vendo, Cambota, como as coisas vão se aproximando a gente sem saber, tá vendo como é as coisas? Tio Tonho é irmão de minha mãe, né? Minha mãe é Antônia, ele é Antônio. Eu me lembro dele com você. Eu fui no seu comércio. Acho que você tinha uma distribuidora de água, né? Tá vendo aí que eu tô tentando lembrar aqui? Tá vendo quanto tempo as coisas... No final das contas vai tudo se encaixando. Tá vendo aí, Cambota, as coisas aqui? Então, né? Parabéns aí mais uma vez para Gustavo, Cambota, o pessoal que estava aqui participando conosco. Boa tarde, JC. Conheço muito Gustavo, grande amigo. Quem foi que mandou para mim aqui? Não tem o nome não, viu? Quem foi essa foto aqui, menino? Mande o nome aí, gente, pelo amor de Deus, você mandou aqui, mas só que não tá sem identificação aqui no WhatsApp, né? Eu vou ter a síndrome do popstar, né? Tá vendo aí? Quando você chegar agora na rede aí, todo mundo agora vai saber quem é o Gustavo agora, não se preocupe não. Onde você chegar, todo mundo vai estar reconhecendo. O Cambota, eu vou mandar o vídeo do homem aqui, né? Você vai estar assistindo depois no YouTube aí, né? Porque eu ia botar na internet, que tá travando um pouquinho. Quem mandou aqui foi a Eliane que mandou, que disse que é a sua amiga aí, né? Grande Gustavo aqui, né? Grande amigo aí, diz que te conhece. Então, um abraço aí pra Eliane, que tá também conectada com a gente, participando, ouvindo também nossa programação aí. Um abração pra vocês aí. E o pessoal tá pelo telefone, daqui a pouquinho a gente libera a participação daquela galera aqui pelo telefone, porque também a gente vai finalizar com o Gustavo tava aqui na correria. Cadê aqui? De Riachão, Eliane do Riachão do Lázaro. Você conhece você? Eu estudei com ela no João Duval. Um abraço. Tá vendo aí? Um abração pra você, Eliane. Quem mais aqui? Cambota? Gustavo, então Tonha mora aqui, minha vizinha, pertinho a mim, né? De vez em quando eu encontro com ela. Meu Deus do céu, olha só. Acho que é Tonha da igreja? Tonha que mora aqui, meu vizinho, acho que deve ser ela mesmo. Eu já tive vários nomes, olha só, como apelido. Meu primeiro apelido era Siri, porque Antônio Cirilo. Aí as meninas chamavam Siri. Em vez de chamar Cirilo, ela chamava Siri. Pronto, aí eu brigava toda hora, era confusão toda hora. Aí me botaram, pulou pra BenTV. Meu Deus do céu, olha quanto nome do virou Cambute. Cambute aí também? De Cambute virou Cambota. Que Cambota foi de Odato. E aí ficou, tô aí, né? Cirilo, BenTV, Cambute. É história demais, viu? Aqui. Valeu. Ô, Gustavo, você que tá na corrida, você vai ficar aqui a tarde toda aqui, a gente vai dar 5 horas da tarde, que vai chegando sempre, vai acontecer história aqui, o papo vai continuar. Então, mais uma vez, obrigado pela participação e vamos estar reservando essas histórias para um outro momento, porque senão a gente vai ficar sem pauta para a próxima oportunidade com o Gustavo aqui, gente. Só 2 minutinhos. Cambota, eu acho que eu dei uma péssima referência. Porque o nome Antônio é o nome que mais tem aqui na cidade. E da igreja, então, né? É muito Antônia da igreja. Mas a minha mãe é Antônia da igreja, da rua Doutor Djalma Galvão, que é a rua do João Duval. Né? Eu acho que a Antônia que você está se referindo é uma outra. Mas essa Antônia que eu tô falando é a Antônia da igreja da rua do João Duval. Pronto, essa é a referência da minha mãe. Aí ficou, né? Mais específico agora, viu, Cambota? E Cambota, além de ser um sujeito particular, né? Incrível, um sujeito peculiar. Ele é barbeiro e eu acho que não tem ambiente
para propiciar resenha, Ah, conversa, do que a barbearia. Então, ele, além de ser um cara muito carismático, trabalha na barbearia. Então, poxa, ligou o útil ao agradável, né? Então, história quem tem para contar é Cambota, né? Tá vendo aí, Cambota? A Lucia Oliveira botou aqui, o programa está top, abraço. Valeu, Lucia, obrigado pela participação. Tá vendo aí que o contexto, teve que você vai fazer um programa só para dar notícia ruim, vai aquela coisa, informações que não vai ter nenhum tipo de enriquecimento. Então você vê o papo hoje, foi um papo realmente aí, vamos dizer assim, dentro daquilo que eu pude explorar, né, do meu conhecimento bem limitado, mas um papo realmente cultural. Trouxemos aí muitas informações importantes. Gustavo, mais uma vez, obrigado. Se a gente tiver, senão a gente vai até as 2 da tarde aqui, viu? Então eu agradeço pela 4ª, 5ª vez, né? Obrigado a todo mundo, obrigado a JC. E aquele que tem um avô, um bisavô, ou sabe alguma história do integralismo aqui em São Felipe, comunique com o JC, né? JC passa informação para mim, a gente troca uma conversa, troca uma informação. E é isso. Um abraço a todo mundo e vamos usar máscara, né? Álcool em gel e rezar para que chegue logo nossa hora da vacina, né? A tão dita e sonhada vacina. A participação do amigo Gustavo na tarde de hoje. E você que está nos acompanhando através do YouTube, aí, né? Nosso abraço especial para você. Continue compartilhando no YouTube, só não, o Instagram também, o Facebook. Então, aí está no site também. Nosso abraço especial. Você está conhecendo aí, né? O amigo Gustavo Cruz, ele, né? Filho de São Felipe, estudante aí de História da Universidade Federal da Bahia, não é isso? Da UFBA. E trazendo um pouco da sua experiência, esse bate-papo enriquecendo também aí, né? Como falando, não é só chegou, nasceu aqui e foi embora, fica por lá, não. Tem que trazer um pouco do conhecimento da ganhando fora para poder compartilhar também com o nosso povo aqui, viu? Então, valeu, Gustavão. Obrigadão mais uma vez, viu? Obrigado. São 13 horas e 12 minutos, 13 e 12. O papo foi longo, você viu aí. Vamos dar dando sequência com a nossa maior audiência no horário.